Salve, salve, torcedor do mais querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui nessa manhã de sábado para falar de ABC Futebol Clube. Hoje, dia 9 de agosto de 2025, o mais querido entra em campo pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É mais um compromisso pela terceira divisão nacional, o mais querido buscando ainda se afastar dessa zona perigosa, essa zona de rebaixamento, que o clube não está nela nesse momento, mas está muito próximo, apenas um ponto separa o ABC do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e o objetivo, claro, nessa reta final de Campeonato Brasileiro é justamente se afastar, né? É ficar o mais longe possível para que no ano que vem o ABC jogue novamente a Série C do Campeonato Brasileiro, tenha mais tempo para se preparar e, consequentemente, buscar algo maior. Para esse ano, o que nos restou, infelizmente, foi essa luta contra a degola. O jogo é dificílimo, o ABC enfrenta nada mais nada menos do que o líder isolado do Campeonato Brasileiro, a equipe do Caxias, que está fazendo uma campanha brilhante até agora, tem 33 pontos e lidera com folgas essa primeira fase da Série C do Brasileirão. Inclusive, jogando aqui em Caxias do Sul, onde eu estou nesse momento, uma friaca danada nesse momento, são 6 graus a temperatura marcando aqui nos termômetros. Estou aqui preparado com casaco, né? Enfim, mais tarde vou pro jogo também todo agasalhado. Aqui, jogando aqui no Centenário em Caxias do Sul, o time gaúcho tem 7 jogos e 7 vitórias, ou seja, será um páreo duríssimo para o ABC na tarde deste sábado. Enfim, esse vídeo aqui é para falar para você tudo que você precisa saber do ABC antes da partida de logo mais. Notícias, desfalques e principalmente, claro, a provável escalação do time alvinegro. Eu conto para você os detalhes logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, não custa nada, você vai estar ajudando o crescimento do nosso canal e vai estar fazendo com que o YouTube recomende cada vez mais esse conteúdo para outros torcedores do ABCzão do Povão que porventura não conhecem aqui ainda o nosso trabalho, né? E claro, também para amantes do futebol que gostam da Série C do futebol brasileiro, que gostam desse futebol alternativo em âmbito nacional. Pois é, gente, a ABC entra em campo hoje 17 horas, 5 da tarde no Estádio Centenário aqui de Caxias do Sul. Um páreo duríssimo, né? O líder do campeonato contra o ABC, mas é um jogo também que reserva aí algumas situações interessantes, né? Como por exemplo, eu falei agora há pouco que o Caxias tem 7 jogos e 7 vitórias como mandante, não é isso? Eles sequer empataram dentro de casa. O ABC ainda não perdeu como visitante, né? Em 7 jogos são 5 empates e 2 vitórias. Será que hoje o ABC consegue empatar com o Caxias, quebrar a escrita deles e estar vencendo todos os jogos? Ou será que o ABC consegue vencer o time do Caxias? Ou o Caxias vai manter a escrita e vai continuar vencendo quem aparecer por aqui para enfrentá-los? Enfim, é uma partida que realmente reserva essa nuance aí. É o disparado melhor mandante contra o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série C. Será certamente um jogo bem interessante. Claro, a temperatura amena é um fator que dificulta mais para todos os lados, né? ABC e Caxias vão enfrentar hoje aqui uma geada muito intensa. Eu cheguei aqui em Caxias ontem à noite, né? Na noite da sexta-feira, já peguei a temperatura baixíssima, muita umidade, né? Fica chuviscando o tempo todo aqui, não é aquela chuva forte, mas uma chuva fininha, constante, que vai, né, deixando aquela umidade elevada, e isso vai acabar gerando uma sensação de frio ainda maior, né? É um fator a mais para o ABC, principalmente, que está acostumado a estar trabalhando, estar treinando, estar jogando sempre em altas temperaturas, como é o caso da nossa capital natal. Mas enfim, gente, é ingrediente a mais para esse jogo, e o ABC vai ter que superar também essa situação do clima, né, da temperatura, para tentar vencer a boa equipe do Caxias logo mais lá no Estádio Centenário. O técnico Rodrigo Santana tem alguns problemas para essa partida, né? Ele não conta com 2 jogadores que estão suspensos por 3 cartões amarelos. São os casos aí dos volantes Adeilson e Bruno Leite. Os 2 cumprem suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, sequer viajaram aqui para o sul do país. E ele tem também problemas de ordem médica, né? Além daqueles jogadores que passaram por cirurgias, caso do Emanuel, do Mariotto, tem também os outros que ainda estão se recuperando. O Wellington Reis, que ainda não conseguiu voltar, chegou a ensaiar a transição algumas vezes, mas logo volta para o departamento médico. E as novidades no DM para essa rodada, né? O Ítalo, que está com dores na panturrilha, e o Otávio também com dores no músculo adutor. Esses 2 jogadores se juntaram aos outros 3 que estão no DM e ficaram em Natal, né? Não vieram aqui para Caxias do Sul. Desfalcam, portanto, o time do técnico Rodrigo Santana. Por outro lado, ele vai ter aí hoje como novidade, né? Não é uma novidade assim que se diga, nossa, vai ser titular. Não, provavelmente não será titular, mas um jogador que não estava na última relação e que aparece nessa agora, né? Que é o caso do zagueiro Renato Vischi. Nas imagens publicadas pela ABC nas redes sociais deu para perceber a presença do Renato Vischi. Não foi relacionado no último jogo. Para hoje ele veio, né? E ficará como reserva aqui no banco para esse jogo diante do time do Caxias.
é uma novidade, né, que se tem aí o técnico Rodrigo Santana a mais para, se a gente considerar, claro, a partida passada que foi o empate contra o Figueirense, lá no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. Lembrando que a artilharia do ABC na temporada permanece intacta, o Emanuel, que não joga já há muito tempo, segue artilheiro isolado com 6 gols e o Alisson é o segundo com 3. O ABC não tem grandes goleadores nesse ano, o que estava se pintando para ser que era o Emanuel acabou machucando, né? Passou pela cirurgia no joelho e não vem conseguindo jogar pelo ABC nessa Série C. Só vai voltar ano que vem o Emanuel, né? Isso aí já é fato sabido. E o Alisson, né, que em que pese esteja fazendo partidas boas recentemente como titular, mas tem tido dificuldades realmente para marcar gols. O Mago que está aí a um golzinho só, né, de marcar o seu 100º com a camisa do ABC Futebol Clube. Mas o técnico Rodrigo Santana, que hoje ainda vai precisar, né, se preocupar ainda com outros jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos, né? Como eu falei, hoje ele não tem por suspensão Adeilson e Bruno Leite, mas ele tem outros jogadores que estão pendurados, né? Alguns não participarão desse jogo, né? Do planejamento para o jogo, que estão machucados, enfim. É o caso do Wellington Reis, do Otávio e do Ezequiel, que não vieram aqui para Caxias, né? Mas os outros 3, Carlos Eduardo, Manuel e o Alisson, esses aí correm risco hoje de tomarem aqui em Caxias do Sul esse 3º cartão amarelo e desfalcar o ABC na partida seguinte, que será diante do Guarani, né, na próxima semana, no próximo final de semana, em Natal. Então, cuidado redobrado aí hoje para Carlos Eduardo, volante, para Manuel, lateral esquerdo, e para o Alisson, atacante, que são os 3 que estão aqui em Caxias do Sul e podem, né, estão suscetíveis aí a tomar o 3º cartão amarelo e prestes a desfalcar o ABC em uma partida futura pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sem mais delongas, meus amigos, vamos lá, né, para o provável time do ABC. Importante dizer o seguinte: o técnico Rodrigo Santana, ele teve dúvidas, né, durante toda a semana, sobretudo quem ele escalaria na vaga de Adeilson, né, volante ali na região do meio campo. Ele ficou em dúvida entre Carlos Eduardo e Henderson. Essa dúvida ela persistiu até o treinamento de ontem aqui no Rio Grande do Sul, né? O ABC chegou na quinta-feira, ficou em Porto Alegre, dormiu em Porto Alegre na sexta pela manhã, treinou no CT do Grêmio, e nesse treinamento do CT do Grêmio é que o Rodrigo Santana, né, ele deu indícios de que ele vai escolher o Carlos Eduardo para substituir o Adeilson na vaga no meio campo, né? O Henderson está com a delegação aqui, mas deverá ser mais uma vez apenas uma opção no banco de reservas. E aí ele tinha essa dúvida, e ele tinha dúvida também com relação ao esquema tático, né, que me parece que ainda o Rodrigo Santana ainda avalia, né? Ele treinou muito durante a semana 2 esquemas táticos, que foram 4-3-3 e o 3-5-2, né? Mas eu acredito que ele vá mesmo num 4-3-3, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje como proposta de provável escalação para a equipe do ABC. Vamos lá, vamos ver juntos aqui. O campinho do RF aí está na tela com o professor Rodrigo Santana, que deve escalar a equipe da seguinte maneira, aqui no Estádio Centenário. Pedro Paulo no gol, o sistema defensivo com Patrick na lateral direita, a zaga com Richardson e Bruno Bispo, né, um miolo de zaga, e na lateral esquerda novamente aí o Lucas Sampaio, né? Esse é o sistema defensivo. Ali na cabeça da área, o Ian Carlo ocupando a vaga do Otávio, né, que está machucado. Ian Carlo retorna, portanto, essa condição de primeiro volante. Um pouco mais adiantado, Carlos Eduardo, e como meio-campista armador, Anderson Rosa com a camisa 10. No ataque do ABC, deve jogar o Alisson pelo lado esquerdo, o Jonathan Carlos pelo lado direito, né, com o pé trocado, e como centroavante dessa vez será Genison, já que o Ítalo está na condição, né, de departamento médico. Esse, portanto, é o time do ABC, o provável ABC, para encarar o Caxias daqui a pouco lá no Estádio Centenário, né? Só repetindo aí na corrida: Pedro Paulo, Patrick, Richardson, Bruno Bispo, Lucas Sampaio, Ian Carlo, Carlos Eduardo e Anderson Rosa, o Alisson, Jonathan Carlos e Genison. Deverá ser esse o ABC que vai entrar em campo daqui a pouco diante da equipe gaúcha lá no Estádio Centenário aqui em Caxias do Sul. O que é que te parece a escalação, hein? Como sempre, por favor, deixa aí embaixo, aqui embaixo nos comentários, né, a sua opinião, o que você achou dessa provável escalação do ABC, né, do técnico Rodrigo Santana para essa partida aqui em Caxias. Beleza? A gente se vê então, meus queridos, logo mais, a partir das 14 horas na transmissão ao vivo da Marcos Lopes TV 95 mais FM. Novamente, somos a única emissora do Rio Grande do Norte que está aqui em Caxias para acompanhar mais um jogo do ABC. Nós fomos a todos os jogos do ABC, graças a Deus, nessa Série C. Estaremos no último também contra o Retrô. Então, lhe convido para acompanhar a transmissão, a melhor transmissão do Rio Grande do Norte, que é a da Marcos Lopes TV 95 mais FM, a partir das 14 horas, direto do Estádio Centenário. Beleza?
Obrigadão a todos, tamo junto, a gente se vê logo mais. Valeu, tchau, tchau.